Votação secreta do projeto de decreto legislativo número 8/2018, concessão de títulos de cidadania, autoria vereador Abner de Madureira. Solicito que faça também a leitura do terceiro projeto, que vai ser encaminhado junto. Votação secreta do projeto de decreto legislativo número 9 de 2018, concessão de título de cidadania, autoria vereador Abner de Madureira. Então, agora eu vou pedir para os servidores do Legislativo para recolher as cédulas, né? Porque como é título de cidadão, o voto é secreto. Aproveitando esse intervalo, já convidando a quem nos está acompanhando pelas redes sociais, que nós teremos o dia 4 de outubro, no dia 5 de outubro, amanhã, né? Não, no dia 4 de outubro, amanhã, a sessão solene, de qual nós teremos, que será presidida pela Câmara da Melhor Idade de 2018. Então, às 19 horas, nós teremos, então, uma sessão dos vereadores da melhor idade, às 19 horas, nessa casa. Venham, compareçam, porque nós sabemos que os idosos, eles são presentes e serão o futuro de toda a cidade. E aos nobres vereadores também, que após a sessão, aquela reunião extraordinária nossa nas salas de reuniões.
Projeto de lei da votação do título de cidadão jacariense. Ao senhor José Vaz Pinto. Autoria, vereador Abner de Madureira. Projeto número 8 de 2018. Ele foi aprovado com 13 votos favoráveis. Projeto de lei número 9 de 2018. Concede o título de cidadão jacariense ao senhor Antônio Moura da Silva. Autoria, vereador Abner de Madureira. O projeto ele foi aprovado com 12 votos favoráveis. Para conhecer os que receberão o título de cidadão jacariense, então o vereador tem 7 minutos para fazer a apresentação dos 2 nomes. Bom dia a todos. Quero cumprimentar a senhorita vereadora Lucimar Ponciano, presidente dessa casa, todos os demais vereadores aqui presentes, e já agradecer a todos pelo voto favorável a esta importante homenagem a cidadãos que contribuíram com a cidade de Jacareí, que vieram para cá, investiram em nossa cidade e estarão recebendo o título de cidadão jacariense em uma data a ser marcada nesta casa. Eu gostaria já de pedir a presença dos senhores vereadores neste dia. Projeto de decreto legislativo número 8 concede título de cidadão jacariense ao senhor José Vaz Pinto. No dia 9 de agosto de 1918, na zona rural da pequena cidade de Alagoa, estado de Minas Gerais, bairro do Rio Acima, nascia o primogênito do casal Salviana Rosa de Jesus e Manuel Vaz Pinto, ao qual foi dado o nome de José Vaz Pinto, pelos seus pais. Depois dele nasceram outros 9 irmãos, Moisés, João, Maria, Ildefonso, Arlindo, Anísio, Angelina, Valdomiro e Alípio. Sua infância e adolescência ocorreram na zona rural da mesma cidade, onde a família vivia em uma casa grande, estilo colonial, como as que vemos hoje nos quadros pintados à mão, nas paredes de antigas residências, Casa Branca de janelas azuis. Como era comum naqueles tempos, ele estudou nas escolinhas de roça e, quando chegava da mesma, tinha as pequenas tarefas de casa para ajudar seus pais, o que é muito diferente nos dias de hoje. Sua primeira professora, Dona Lilica, ficou para sempre na memória do senhor José Vaz, ou seu Zezinho, como muitos amigos carinhosamente o chamam atualmente. Perdeu seu pai muito cedo, o qual faleceu com apenas 42 anos, e isso fez com que sua responsabilidade aumentasse ainda mais, pois como irmão mais velho, teve que ajudar sua mãe na criação dos irmãos. Teve uma juventude difícil, trabalhando na roça, enfrentando sol, chuva e muito frio, pois Minas Gerais é uma região com bastante serras e clima frio. Chegado a hora de cumprir o compromisso de cidadão, e apresentou-se para o alistamento militar, mas devido ao seu peso não atingir o mínimo de 45 quilos exigido pelo Exército, foi dispensado temporariamente. Acreditem, em janeiro de 1941, aos 23 anos, foi chamado novamente e, para a surpresa dele e da família, foi sorteado para a prestação do serviço militar. A partir de então, as coisas tiveram que tomar um novo rumo. Teve que mudar-se da cidade de Alagoa e viver na cidade de Itajubá, Minas Gerais, onde ficou por um período de 12 meses. Foi um período difícil, mas de grande aprendizado, do qual ele conta com orgulho, até hoje, diversas histórias dos treinamentos, citando nomes e detalhes que ficaram gravados da memória. Neste período, muito raramente conseguia ir para casa rever sua mãe e irmãos, pois a distância era demasiadamente grande, e o único meio de transporte existente era o cavalo, além da dificuldade financeira que enfrentavam. Em 1942, retornou para casa com o dever cumprido e uma ficha de serviço militar exemplar, porém ainda tinha a difícil tarefa de ajudar sua mãe, Salviana, a cuidar dos irmãos. Em 5 de outubro de 1946, casou-se com Joana Marques Monteiro, uma jovem de 18 anos, bonita, de boa família e de muitas qualidades,
com quem já completou 71 anos de matrimônio e que caminham juntos até hoje com as graças de Deus. Desta abençoada união nasceram 9 filhos: Vicente de Paulo, Guiomar, Oranides, João Bosco, Mauro, Jair, Maria do Carmo e Dalva. Destes, apenas 7 filhos ainda são vivos, todos casados. No ano de 1947, sua sogra Josefina Maria de Jesus, que já estava viúva, resolveu vender seu pequeno pedaço de terra no município de Alagoa e tentar a vida no estado de São Paulo. Juntamente com a sogra e seu cunhado Manuel, o senhor José e a dona Joana colocaram os poucos bens que tinham em cima de um caminhão e foram tentar uma vida melhor no município de São José dos Campos, estado de São Paulo. Viveram lá entre 1947 e 1956, trabalhando como empregados em vários locais. No decorrer deste período, tiveram 5 filhos, dos quais uma faleceu, a Guiomar. Dona Joana sempre foi esposa, mãe e companheira. Além dos afazeres domésticos, sempre trabalhou na roça para ajudar o marido a sustentar a casa. Em 1956, surgiu a oportunidade de mudar-se para Paraibuna, onde compraram um pedaço de terra e algumas cabeças de gado. E lá se foram as 3 famílias, lá tiveram mais um filho. Viver no município de Paraibuna não foi uma experiência muito boa, pois perderam a maioria das poucas cabeças de gado que tinham por doenças e o prejuízo foi grande. Em 1958, resolveram mudar novamente de rumo, foram morar no município de Guararema e ele foi trabalhar de empregado em fazendas de gado leiteiro. E enquanto o senhor José cuidava do gado, dona Joana cuidava da casa, costurava para ganhar um dinheirinho e trabalhava também na casa da fazenda. Neste período, tiveram mais 2 filhos. Conta o senhor José que trabalhou para pessoas muito boas e honestas, a quem, como diz ele, devo obrigação e agradeço muito a Deus, pois existem muitos familiares que não fazem o que eles fizeram para mim e para a minha família. Após muita luta e muito trabalho, conseguiram algumas economias e compraram um sítio no bairro do Salto do Itapevi, município de Guararema. Neste sítio, conseguiu colocar algumas cabeças de gado leiteiro. Vendia o leite para a cooperativa de laticínios de Jacareí, que era o sustento da família. Cultivava em pequena escala alguns produtos, como milho, feijão e mandioca, dos quais sobrava muito pouco para a venda. Era mais usado pela própria família. Destes produtos derivava-se o fubá, a farinha, a quireirinha, a canjica, o polvilho, entre outros. Tudo produzido em casa com recursos bem simples, como monjolo, roda d'água, fogão de lenha e etc. Foi uma fase de muito trabalho, onde dona Joana tecia cobertores no tear manual, costurava para a vizinhança e, juntamente com seus filhos, cuidavam dos afazeres domésticos e da pequena agricultura, roças, hortas e pomares. Entre 1959 e 1966, nasceram mais 3 filhos, dos quais uma veio a falecer, a Dalva. E assim viveram uma vida um pouco mais tranquila durante 18 anos, no sítio que era de propriedade deles. Neste tempo, os filhos cresceram e sonhavam em estudar e formar-se em uma profissão, pois a vida na zona rural era difícil e sofrida, e não contava com escolas para quem quisesse estudar, além do 3º ano primário, atual 3º ano fundamental. Em setembro de 1976, já com 2 filhos casados, o senhor José resolveu vender sua propriedade e mudar-se com a família para Jacareí, para que os filhos pudessem arrumar um emprego e estudar, já que ele não tinha condições de pagar estudo para eles. Mesmo morando na cidade, ele ainda fez vários trabalhos braçais em algumas fazendas aos arredores. Dona Joana passou a cuidar somente dos afazeres domésticos, mas participava de grupos voluntários de mães na igreja mais próxima, onde além de fazer os artesanatos, ensinava pessoas da comunidade. Os filhos conseguiram emprego, retomaram os estudos e o senhor José aposentou-se e então começou a desfrutar o tão merecido descanso. Este homem simples, que completou 100 anos no dia 9 de agosto de 2018, com a graça de Deus, é hoje o patriarca da família composta por 7 filhos, 2 genros, 5 noras, 16 netos e 9 bisnetos. Ele não cansa de agradecer a Deus e falar diariamente pelo dom da vida e pela família. Sim, ele sempre foi um homem admirável, que agradece muito mais do que pede, um exemplo de vida para quem com ele convive e um centenário de prosa sempre muito amável. Diante dessa brilhante trajetória, peço o apoio aos nobres pares para a concessão de tal título ao cidadão que tanto fez por nossa cidade. Posso ler o outro? O outro é mais curto.
Projeto de decreto legislativo concede o título de cidadão jacariense ao senhor Antônio Moura da Silva. Em 18 de setembro de 1957, nasce Antônio Moura da Silva no trevo de Cruzília, cidade de Baipendi, Minas Gerais, filho de Dulce Amélia da Silva. Aos 7 anos de idade, Antônio já trabalhava como engraxate na cidade de Caxambu, Minas Gerais. Aos 9 anos de idade, caminhava 40 quilômetros tocando burro de leite para ganhar 1 litro de leite e 50 cruzeiros por dia. Ganhou de seu padrasto, Joaquim Teodoro Silva, uma enxada. Desta enxada começou a trabalhar aos 12 anos numa fazenda carpindo milho. Já com a responsabilidade de prover sustento à sua família, deixou de frequentar a escola para trabalhar. Muda-se para a cidade de Resende, Rio de Janeiro, com apenas 1 cruzeiro no bolso. Todos os dias caminhava 8 quilômetros a pé para chegar à fazenda Santa Mônica, onde trabalhava roçando pasto de 48 mil metros quadrados. Começa na cidade de Resende um novo tipo de negócio, plantação de eucalipto. Eu vou resumir aqui para o período que o senhor Antônio Moura veio para Jacareí. 1986, com muita luta, conquista um sítio em Jacareí. Monta toda a sua empreiteira e serraria e investe pesado em eucaliptos. Tem a oportunidade de fornecer à fábrica Papel Simão, inicia fornecendo 86 metros por mês, em seguida atinge a importante meta de impressionantes 26 mil metros por mês, batendo o recorde de fornecimento. Em 1998, compra uma empresa de transportes, gerando empregos diretos e indiretos para mais de 150 pessoas. Em 2018, atualmente, se mantém na área de eucaliptos, sendo referência para diversas pessoas por sua história, exemplo, superação e trabalho. Por sua brilhante trajetória, nós estamos concedendo ao senhor Antônio Moura da Silva, e eu já agradeço também aos vereadores que contribuíram para esta homenagem. Obrigado.